Olá, tudo bem? Como estão todos e todas? A gente começa agora a primeira aula de uma série de encontros para o Enem, organizados pelo Instituto Federal Goiano, campus Morrinhos. O nosso tema de abertura, um tema importante, um tema ainda atual, são os conflitos mundiais pós-11 de setembro e seus impactos sociopolíticos. Para contribuir com a nossa conversa, eu tenho o prazer de apresentar dois colegas da Rede Federal. Eu começo chamando a professora mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, a professora Sueli Luana da Silva Inácio, e o professor Rogério Lustosa, do Instituto Federal de Brasília, mestre e doutor também pela Universidade Federal de Goiás. Eu sou o professor Gabriel, mestre em História pela Universidade Federal e doutorando pela Fundação Getúlio Vargas. Espero que essa conversa que nós teremos nos próximos minutos seja útil para todos e para todas e bom proveito e obrigado à presença dos colegas da Rede Federal, como eu disse, do campus do Instituto Federal Goiano de Urutaí e do Instituto Federal de Brasília. Para começar, iniciando a nossa reflexão sobre os conflitos mundiais do pós-11 de setembro e seus impactos políticos, eu passo a palavra para a colega, para a professora Sueli Luana, por gentileza. Professora, fique à vontade. Eu agradeço, Gabriel, pela oportunidade, agradeço ao professor Rogério, é sempre bom, eu acho esses momentos extremamente importantes, uma vez que, até para discutir esse tema, que é bastante amplo, é necessário mesmo a interdisciplinaridade, Então, assim, em muitos momentos, a geografia, ela tem que buscar lá na história, na sociologia, nas ciências humanas e sociais, de um modo geral, para poder conseguir discutir nessas questões. E lembrando que quando a gente fala, falar do atual contexto geopolítico do mundo, é necessário a gente retomar, alguns contextos históricos, Então, a gente vai se apropriar das categorias espaço-tempo para poder estar, começando, de fato, a discussão, após o 11 de setembro, Então, eu vou iniciar aqui compartilhando a tela com vocês, os slides, e eu vou estar fazendo uma discussão, de alguns apontamentos que eu acho extremamente importante, no sentido de a gente poder compreender, esse contexto geopolítico após 11 de setembro, tá? Vou estar compartilhando aqui. Bom, a temática, proposta hoje é conflitos mundiais após 11 de setembro, de 2001 e seus impactos geopolíticos. Só que, no entanto, para a gente compreender essa atual realidade, esse contexto geopolítico, é necessário a gente retomar, alguns conflitos territoriais que, de fato, são entrelaçados a questões socioculturais, econômicas e religiosas, que foram no decorrer dos séculos, que hoje a gente tem, esse atual espaço geográfico mundial, Então, como eu disse para vocês, a geografia, ela, para dar conta da discussão, ela utiliza o tempo inteiro, de forma interdisciplinar de outras ciências humanas, sociais, seja história, sociologia, até mesmo direito, para dar conta da discussão. Como a gente está voltando nessa discussão para o Enem, eu acho extremamente importante, a gente inicialmente fazer uma discussão quem é os muçulmanos, porque se tem ainda uma confusão, eu vejo muitas vezes alguns alunos fazendo confusão, falando que todo árabe é muçulmano, e na verdade não é isso, nem todo árabe é muçulmano, Então, a gente vai retomar a discussão aí, apontando inicialmente que nem todo árabe é muçulmano. Então, quem são, os árabes e quem são os muçulmanos, Então, a gente tem que... Eu coloquei um mapinha aí, esse mapinha aí da Península Arábica, esse mapinha é de 600 anos depois de Cristo, que mostra para nós aí que, em sua maioria, os árabes viviam nessa região aí, nessa Península Arábica, e aí, eram tribos, que
que estavam nessa região aí, e entre essas tribos estava o Maomé, né, que é o profeta fundador do islamismo, de fato, né, e, inclusive, né, o Alcorão foi escrito em árabe, né, então, o berço da religião muçulmana está aí na Península Arábica, mas antes disso já se tinha, né, a etnia dos árabes, né, então nem todos os árabes são muçulmanos, tá, então a gente vai ter árabes que são, né, que vai professar a religião cristã, por exemplo, né, deixa claro, né, e no decorrer dos séculos, né, a população, né, os árabes, eles foram se dispersando por outras regiões do globo terrestre, então a gente tem aí, né, tanto no norte da África, que o mapinha mostra para vocês aí, Argélia, Líbia, Egito, como também regiões também da Europa, né, como também da Ásia, né, o mundo inteiro eles foram se dispersando, levando atos, a questão da religião, né, e também sua cultura, né. O que de fato, né, vai fazer, né, o que de fato vai decidir quem faz parte do mundo árabe ou não, né, é a língua, né, então, e só que, detalhe, cabe assim a gente nem colocar que existe algumas variações linguísticas também, né, do povo árabe, né, por exemplo, uma população de Marrocos, né, os árabes de Marrocos pode ter dificuldade em comunicação, por exemplo, com os árabes da Palestina, né, isso aí são variações linguísticas, né, mas o que de fato vai unificar, né, essa população árabe é a escrita clássica, né, a escrita clássica árabe, né, claro, aí. Bom, então a religião muçulmana, ela foi fundamentada nos princípios estabelecidos pelo esse profeta, o Maomé, né, que se expandiu para além do mundo árabe, né, então a gente tem a população muçulmana, ela não está só na região, por exemplo, do norte da África, né, ela não está só na Ásia, ela está no mundo inteiro, né, então assim, e aí é interessante a gente pensar, né, eu coloquei aqui para vocês aqui um mapinha, né, mostrando para nós aqui quais são as regiões do globo, né, em que se tem a maior quantidade, né, de pessoas que professam a religião muçulmana, né, e aí tem aqui a Indonésia, tá, ficou, que eu, na verdade, aumentei a resolução do mapa, e aqui não dá para, mas aqui é a Indonésia, né, então os países que mais tem a população que professa a religião muçulmana está na Indonésia, né, no Bangladesh, na Índia, no Paquistão, que conforme dados, né, 61,9% da população muçulmana está no continente asiático, tá? Mas também, nós temos também, tanto no norte da África, né, como também em outras regiões do globo também, né, até mesmo no Brasil também. Bom, e outra coisa que é interessante colocar também, né, que existem diferentes relações também entre religião e Estado, né, e tem que estar claro isso, não são todas as regiões, né, por exemplo, vamos pensar na Turquia. A Turquia é um estado secular, né, o que é isso? É um estado que, oficialmente, ele é imparcial em relação às questões religiosas, né, então, assim, lá tem vários tipos de religiões, o Estado não impõe isso à população, né. Já o Irã, né, já não há essa separação do Estado e igreja, né, então, a própria constituição do país, ela vem a partir do islamismo, né, então que isso fica claro também, então vai depender muito da relação, né, não é todos, a gente não pode generalizar que todos, por exemplo, os países do Oriente Médio, né, a relação religião-Estado, ela então, de diferentes formas, tá, claro também. Da mesma forma também que as pessoas também que se relacionam, né, de diferentes formas também com a religião muçulmana, né, como o cristianismo, né, ou o tipo de religião também, né, então existe tantos praticantes que são fervorosos, né, são ortodoxos, como também tem as pessoas que mantêm uma relação quase que cultural com a religião, né, fiz duas imagens aí para vocês mostrando, né, tanto as mulheres no Afeganistão, como também no Irã, né, então essa relação que existe. Como também existe, né, grupos extremistas, né, que querem impor a religião muçulmana também, né, às demais pessoas, né, tem a parte de protestos religiosos e tudo mais, como também tem também, né, os movimentos também terroristas também do Estado Islâmico, né. Bom, então, ficou claro, né, que eu achei interessante, ficou claro que nem todo árabe é muçulmano, né, então, o muçulmano é uma religião, e os árabes é uma etnia, então que fique claro isso. Então a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre esses conflitos territoriais, né,
Porque, de fato, a religião é também um dos motivos pelos quais tem esses conflitos, mas não é só a religião, né? Na verdade, de fato, o principal é territorial, conflitos territoriais, só que, né, estão sempre entrelaçados a questões socioculturais, econômicas e religiosas. Tem aí a bandeira, né, essa azul com a estrela aí, do Estado de Israel, e essa bandeira aí que eu coloquei para simbolizar a Palestina, né? Bom, esse mapinha aí mostrando para nós a posição geográfica do Oriente Médio, né? Então, o Oriente Médio, ele está entre três continentes, né? Na verdade, ele está mesmo, né? Tem que pensar aqui que a gente tem tanto a Turquia, né? A Turquia, que é onde eu estou demonstrando aqui a Turquia, que ela tem quase que menos de 10%, na verdade, do seu território na Europa, né? Menos de 10% na Europa, e aproximadamente 90% está no continente asiático, né, a Turquia aqui. Nós temos aqui o Egito já pertence ao continente africano, e a outra parte está no continente asiático, né. E aí é interessante a gente pensar na Turquia, por ela ter quase, podemos dizer, 10% desse território na Europa, né, ela não consegue participar, por exemplo, do bloco econômico, né, europeu, né, da União Europeia. Por quê? Né? Um dos motivos pelos quais é a xenofobia que se tem, né, em relação às pessoas que professam a religião muçulmana, né, e aí, segundo, né, alguns dados, e até mesmo, né, alguns chefes de Estado, se a Turquia entrasse, né, na União Europeia, poderia ter um problema, uma vez que a União Europeia ela prevê não somente a comercialização de mercadorias, né, de tarifas alfandegárias, mas ela prevê também a questão de livre acesso de pessoas dos países membros, né, então isso aí, a gente já percebe essa xenofobia, essa aversão, né, à população muçulmana, né. Aqui mapinha mostrando um pouco, né, mas assim, mostrando o nome, né, dos países, né, que pertencem ao Oriente Médio, tá. E aí, aqui a gente tem, né, o Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, né, que a gente estuda lá na história, né, nós temos o rio Tigre, Eufrates, aqui nessa região aqui, são rios perenes, né, nós temos aqui, o clima dessa região aqui, em sua maioria, é semiárido, né, a gente tem uma amplitude térmica que varia muito, né, do período noturno para diurno, muito drástica, né, vai de 0 até 50 graus, né, como a gente também tem regiões também de clima mediterrâneo também, que são regiões mais próximas aqui do litoral, né. É uma região estratégica, né, para escoamento de produção, como eu já disse, está entre os, né, três continentes. Bom, então vamos falar agora a questão do Oriente Médio e o quanto Jerusalém é importante, né, pensar na geopolítica, como ela é importante para 3 religiões monoteístas, né, que é a muçulmana, a cristã e a judaica, né, então por isso é que esse território é disputado, né, principalmente pela religião, né, islâmica e também o judaísmo, né. Então, para o islamismo, né, a Jerusalém é extremamente importante, porque lá tem a cúpula, né, do Domo da Rocha, que é em Jerusalém, que é onde foi que Maomé subiu aos céus, né, o profeta Maomé. Para o cristianismo também, que né, é uma religião monoteísta, tem seu berço, né, nesse território, lá está a igreja do Santo Sepulcro, e também que é a tradição, né, onde Jesus foi crucificado e teve a sua ressurreição também. E para o judaísmo também, né, para o povo, né, judeus, é onde está o Muro das Lamentações, né, então é um templo, né, muito importante para os judeus. Bom, aqui mostrando para nós, né, a cidade de Jerusalém, né, que tem mais de 3.000 anos, né, mostrando para nós a divisão do território dessa cidade, né, e aí a gente tem o bairro, né, o bairro cristão, essa que é a cidade velha, né, de Jerusalém, tem o bairro cristão, nós temos o bairro muçulmano, nós temos o bairro, né, dos judeus, e temos também o bairro armênico, né, que professa a religião armênica apostólica, né. Então, qual que a gente pensar, né, que o principal produto, né, o petróleo, é o principal produto responsável pela economia dos países do Oriente Médio, né? Então, petróleo, que é a principal fonte de energia do mundo, né, é um combustível fóssil que não é renovável, né,
Então, de fato, né, ele é extremamente importante. E a gente fala em fonte energética, mas se a gente for pensar, vários produtos necessitam mesmo do petróleo como matéria-prima, né, não só para como fonte energética, né. Então, 65% do petróleo mundial está no Oriente Médio, tá? Principalmente nas regiões da Arábia Saudita, né, que é a principal, que tem maiores reservas, né, e entre outros aí, como Irã, Iraque, Kuwait, né, então, entre outros países menores aí na produção, tá? Bom, na década de 1960, a gente tem a criação da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né. Na década de 60, a gente sabe que nós estamos passando o mundo, porque é o período de Guerra Fria, né, um período em que, né, nós temos um mundo bipolar, né, em que duas potências, os países estão aliando ou à União Soviética ou aos Estados Unidos, né, então a criação da OPEP nesse período, né, trouxe, de fato, muitas discussões, uma vez que quem colocava o preço do petróleo eram essas grandes potências, né, era o comércio mundial, e de repente, né, esses países exportadores de petróleo, eles vão se unir e criar a OPEP, né, e aí foram várias discussões, e em 62 a ONU reconhece que, de fato, esses países, né, eles são soberanos, eles mandam nas riquezas que estão no seu território, então, fortalecendo ainda mais a OPEP, né, então isso é muito importante, lembrando que é a principal fonte de energia do mundo, né. E aí, a gente pensar, né, que atualmente os países membros da OPEP, nós temos países tanto que pertencem ao Oriente Médio, como a gente tem países também que pertencem ao continente africano, como também da América, né, América do Sul. A gente pensar, por exemplo, aí a gente tem o Equador, a gente tem a Venezuela, né, que formam, né, a OPEP. Somando todos os países do Oriente Médio, como também os países da América do Sul, né, e também do continente africano, a gente soma 75%, né, do petróleo mundial. 65% está no Oriente Médio, e somando com esses outros países, né, que pertencem ao OPEP, dá 75%. Tá? Então, a gente tem noção, né, da força política, né, da força geopolítica que a OPEP tem sobre o mundo, né? E aí, lembrando, né, que por exemplo, o Brasil, né, ele só vai ser autossuficiente no petróleo com a descoberta do pré-sal, né, em 2006, né, então isso é extremamente importante, tá? Qual que é o objetivo da OPEP, né? Então, é regular a produção e a exportação de petróleo, né, uma vez que eles vão regular no sentido de que a oferta e a procura, né? Por exemplo, se eu oferto demais uma mercadoria, né, o preço vai lá embaixo, né? Então, é nesse sentido, então, regular essa oferta no sentido de tá subindo o preço, né, dessa mercadoria tão cobiçada pelo mundo, né? Então, elaborar também políticas, né, sobre a venda do petróleo dos países integrantes também, né, isso é extremamente importante, né, então, por esses motivos, como disse para vocês, né, a gente percebe as suas estratégias políticas, né, de produção, né, e como que esses países que importam petróleo, né, estão na mercê, né, da OPEP, né, em relação à utilização do petróleo. Bom, tá, então a gente falou, né, sobre a questão territorial, né, a gente falou, agora vamos falar um pouquinho sobre o conflito, né, que aí quando a gente fala que está entrelaçado também a questões territoriais, sim, porque se trata de um território, né, a gente pensa o Oriente Médio, se trata de um território, né, em que tem uma abundância muito grande, um recurso, a principal fonte energética do mundo, né, então todos os olhos se voltam para essa região, né, mas que também tem fatores culturais, né, que devem ser levados em considerações, e religiosos também, que a gente vai colocar aqui agora, né, que a gente vai falar sobre esse conflito aí, né, e lembrando, como eu disse para vocês, né, que a gente tem aí, né, uma população, né, que também é muçulmana, que está nessa região aí. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai compreender, né, quem que são os judeus, né, os judeus, eles saíram, né, eles surgiram no século XI a.C., né? No entanto, eles foram expulsos, né, da então denominada Israel, né, que era até então a Babilônia, né? E a gente tem então lá, eles são expulsos pelo Império Romano, né? E a gente vai chamar esse episódio de diáspora judaica, quando os judeus vão se dispersar pelo mundo, né? A partir, né, do Império Romano, né? Da tomada do Império Romano. E aí a gente tem, depois de vários desdobramentos, vários séculos, né, lá no século já, pensando lá no século VI, né, a gente
depois de Cristo, né, a gente tem os palestinos, né, que é a miscigenação entre os filisteus e os árabes, né, e eles começam a ocupar esse território, né, que é de domínio do Império Turco Otomano, né, então eles começam a ocupar esse território, tá? E aí a gente tem né, no final do século XIX, né, o início de um movimento, né, que a gente chama de movimento sionista, que é o movimento da retomada dessa terra prometida, né, que eles falam chamado de Sião, né, então os judeus, eles vão retomar, eles vão tentar migrar gradativamente para essa região, né, que hoje, que até então estava já ocupado pelos palestinos, né. E aí, isso de forma bem incipiente ainda, né? Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, né? Aí a gente tem a derrota dos turcos, né? A região ficou sob a administração acaba da Inglaterra, né? Do governo britânico. E aí eles vão cogitar a criação do Estado judeu, né? Para essa população que se tinha se dispersado pelo mundo, né? E aí tem a Declaração de Balfour, né? Essa declaração, né? Foi proposta pela Inglaterra, que vai dizer, né, que um lar nacional para o povo judeu, né, e vai dizer o seguinte, dizer mais ainda, né, nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias, no caso, né, os palestinos, né. Só que é isso, né, foi acabando com uma declaração, eles estavam migrando de forma gradativa, mas bem incipiente mesmo, como coloquei para vocês. Só que aí a gente tem o episódio da Segunda Guerra Mundial, né, então, durante a Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai ter, né, o episódio, né, do Holocausto, né, em que a Alemanha nazista vai matar milhares, né, milhões de pessoas, né, de judeus, né, então a gente tem isso, né, então acaba que isso vem chamar a atenção do mundo, né, uma vez que os alemães colocavam a culpa, né, de tudo que de ruim que estava acontecendo naquele território, era culpa, né, dos judeus, né, e aí acaba que esse holocausto que ocorre, né, que essa morte de milhões de judeus, acaba que o mundo, né, se volta para os olhos dessa população que estava dispersa pelo mundo, né, e aí nós temos, né, então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, os ganhadores da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética até então era aliada dos Estados Unidos, né, juntamente com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, vai, então, propor essa partilha da Palestina, né, em 1947, né, ela vai propor essa divisão lá, e vai dar uma porção do território para, né, os judeus, né, uma porção, né. No entanto, e aí já Jerusalém, por ser o berço de 3 religiões monoteístas, ia ficar sobre ainda a administração da ONU, né, uma vez que ninguém ia ser dono daquele território ali. Lógico, um território cobiçado, né, tanto pelos palestinos como para os judeus, levando em consideração a importância para eles, né, uma vez que eles ali tem várias histórias, né, do seu povo, né, não, então isso tudo era muito importante, né, que é levado em consideração. E aí a gente tem essa partilha aí, né, então a gente vai ter o Estado judeu, né, e árabe, essa é a divisão proposta pela ONU, né, proposta a divisão, então o Estado judeu acabou ficando com um pouco mais de território, né, mas essa era a divisão proposta. Aqui a gente tem, né, aqui Jerusalém, né, que ficaria, né, sobre a administração da ONU, né. Só que isso não agradou, né, o povo árabe, né, principalmente os árabes que são muçulmanos, né, que a gente sabe que não são todos, né. Então, eles iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano de sua criação, né. E aí, a gente lembrar que quando a partilha de 1947, que a ONU propõe essa partilha, a gente já tem em 1948, né, o Estado de Israel, né, eles já vão criar o Estado de Israel. E aí começa, de fato, né, os conflitos entre esses dois povos, né, e aí a gente tem, né, de fato, a primavera, que a gente vai falar de primeira guerra árabe-israelense, né, e aí a gente tem o apoio, os norte-americanos, né, vão apoiar, né, vão ser aliados, né, do Estado de Israel, né, e isso, de fato, já começa a ter um conflito aí. E cada vez mais Israel vai ocupar algumas áreas, né, algumas áreas que pertenciam à população da Palestina, né, e isso cada vez mais vai aumentar, né,
as brigas e os conflitos, né? E a gente tem, né, inclusive, o episódio, né, quando eles vão ocupar a faixa de Gaza e outros territórios, né? Um episódio que é um povo, né, sem o seu território, né? E aí, esses episódios de ocupação, a gente vai ter um número muito grande de refugiados palestinos, né? Que são muçulmanos, né? Eles vão estar, né, buscando, né, em outros territórios, né? Vão migrar para outros territórios, né? E aí a gente vai chamar eles de refugiados, né? Então é importante estar claro isso, né? O Estado de Israel, tá? Aí mostra para nós o Estado de Israel, né? Onde ele fica, a localização geográfica, né, do Estado de Israel. Bom, aí aqui tem um mapinha, né, na verdade 3 mapas, que mostra para nós, né, a partilha de 1947 proposta pela ONU, né, aqui mostra o Estado palestino, que é essa cor aqui, avermelhada, né, o Estado judeu, que é essa verde, essa parte verde. Aí a gente já tem em 1949, que a gente já tem o Estado de Israel já, né? E a ocupação, aí a gente já percebe aqui a ocupação de Jerusalém, né? Jerusalém. E aí, também essa ocupação, né? Essa anexação de território pelo povo, né? Pelos israelenses, vai fazer com que, né? Muitos movimentos de refugiados palestinos, né? Para algumas regiões vizinhas, né? O Líbano, a Síria, a Jordânia, né? Que essa ocupação aqui vai fazer com que, né, muitas pessoas fiquem, né, sem território aqui, nessa região. Em 67, piora a situação ainda, né, a gente vai ter territórios aqui, olha, esses territórios aqui que pertenciam, né, a gente pensar aqui, ó, em 47, né, e pensar que em 67 eram territórios que pertenciam, né, aos palestinos e hoje estão ocupados, né, na verdade, na década de 1967, né, porque depois eu vou mostrar um outro mapa que tem outra realidade, né. Em 67 mostra a ocupação, né, desses territórios aqui os israelenses, né, aqui, nessa região aqui, né, então cada vez mais os palestinos estavam ficando sem território, né, aumentando ainda mais os conflitos. Então, foram várias guerras, né, que a gente vai ter, não vou entrar em todas elas, porque a discussão a gente quer chegar lá no 11 de setembro, né, então, assim, foram várias, e que foram apoiadas por várias potências mundiais, né, várias potências mundiais, né. Então, essa configuração, né, que favoreceu a criação por parte dos palestinos de vários grupos extremistas, né, que passaram a lutar não só pela criação do Estado palestino, já que a gente tinha o Estado de Israel, mas também para a total destruição, né, de Israel, porque imagina vocês, né, além de dividir o território deles, né, e ainda estão anexando, né, cada vez mais, tirando território, né, dos palestinos, né, isso é muito sério. E aí a gente tem a fundação da Organização, né, de Libertação da Palestina, né, a OLP, em 64, que é liderada pelo grupo Al-Fatah, né, que é realizada por atos extremistas desde 1959, né, teve comando, né, até então, né, de Yasser Arafat, né, e leva ao mundo informações sobre as centenas de milhares de palestinos que foram expulsos de suas terras, né. E aí a gente tem mais tarde, em 87, a fundação de outros grupos extremistas, Hamas, que hoje é formado por 3 frentes, a gente tem, né, o partido político, a gente tem o braço armado, né, tem as organizações de filantropia também, né, pró-Palestina. E em 93, a gente tem um fato, né, que ficou conhecido, a Acordo de Oslo, né, que foi, por intermédio dos Estados Unidos, né, vai ter esse acordo em que tanto Arafat, né, como também o ministro Rabin de Israel, né, vai entrar em um acordo no sentido que, né, Israel ia devolver alguns territórios para os palestinos, né, que havia sido ocupado, né, e aí, até então, né, esse momento é visto com bons olhos, né, pelo mundo, né, só que não é visto com bons olhos para alguns grupos extremistas, tanto do Estado de Israel, como também, né, da Palestina, né, que são grupos que, tanto da Palestina que queria, de fato, né, a devolução de todos os seus territórios, e que os judeus, né, que na verdade os israelenses saíssem de lá, né, daquele território, como também a gente também tem grupos também extremistas também na Palestina também, que queriam, de fato, né, que não acontecesse essa paz, né, entre os dois, né, então a gente vai ter dos dois lados. De fato, o Acordo de Oslo, ele não vai
ele não vai vingar, né, ele não vai dar certo, uma vez que em 95 Rabin ele é assassinado por um extremista judeu, né, que é de extrema direita, né, e então acaba que não vai dar certo, né, esse acordo de paz, né. Yasser Arafat, ele ganha até um prêmio Nobel da Paz, né, por tentar, né, de fato, ter a paz entre o território, a população que reside nesse território aí, né. A gente tem aqui um mapa, né, mostrando aqui Israel, né, o território em 2013, né, mostrando como que está o mais atualizado que eu encontrei aqui para trazer para discussão, né. A gente tem aqui Israel, né, olha essa verde, essa faixa verde toda aqui, foi território anexado por Israel. Nós temos aqui território também, né, dos palestinos, né, que é bem pequenos territórios, né. Nós temos território sob controle israelense e palestino, né, e esses territórios foram que Israel foi ocupando, né, e aí a gente tem vários artigos aí, se a gente for buscar para ler, que falando um pouquinho sobre essa ocupação, né, nessas áreas aí, os conflitos que se tem nesses territórios aí, né, então é chocante, né, a gente tá, né. E aí aqui os países árabes, né, então esse é o mais atualizado que a gente tem, né. Tá, então o petróleo, né, como instrumento geopolítico, né, a gente pensar, né, então que a gente tem esse problema sociocultural e religioso, né, entre esses povos dessa região do Oriente Médio, né, e nós temos também a questão territorial, né, que abriga, né, o petróleo, né, então que é, de fato, né, algo que é um instrumento geopolítico, né, então a gente tem tanto os Estados Unidos como parte da Europa, né, que apoiam, né, o Estado de Israel na guerra contra, né, os árabes, então fornecendo seja armamento, seja também, né, até mesmo tropas, né, militares também, tá? Isso é muito sério, né? Então, para exercer pressão sobre as grandes potências mundiais, a OPEP, né, na década de 80, 90, que a gente vai chamar de crise do petróleo, né, a OPEP, ela vai utilizar o petróleo como meio de atingir as nações que apoiavam, né, Israel, para diminuindo tanto a produção, né, como também elevando o preço, né. E aí, lembrando que na década de 80, a gente ainda está no momento de guerra fria, né, um momento de guerra fria, né, então a gente tem uma corrida armamentista muito grande nesse período de guerra fria, em que se precisava muito da fonte de energia do petróleo, né, então isso foi uma crise que a gente teve, né, foi uma forma de alguns países, não todos, tá, pertencentes à OPEP, de tentar, né, fazer uma pressão para que essas grandes potências parassem de apoiar o Estado de Israel, né, na ocupação desse território dos palestinos. A gente pensar nesse aspecto geopolítico do Oriente Médio, né, essa presença de recursos estratégicos no seu subsolo, né, que é o petróleo, né, de fato, vem chamando a atenção de várias potências capitalistas, né. E também outro elemento extremamente importante que a gente tem que colocar também sobre este território, né, é a questão da participação da população, né, nas decisões políticas e econômicas também, né. Então, assim, que é pouca, né, uma participação da população, então, o que facilita muito a presença de governos autoritários nessas regiões aí, do Oriente Médio, tá? Um exemplo, Arábia Saudita. E é proposital que eu vou dar esse exemplo da Arábia Saudita, tá? É proposital, vou explicar por quê. A Arábia Saudita, né, então a gente sabe que os Estados Unidos, né, ele é aliado, né, da Arábia Saudita, né, e segundo os norte-americanos, eles são super a favor da democracia, né, só que a Arábia Saudita é um país fundamentalista, né, um país fundamentalista em que, de fato, né, a opressão ali é muito grande, né, e o Estado e a religião andam muito junto lá, né, então a maior parte da população é islâmica, tá? É 92% da população da Arábia Saudita, né, lembrando que a Arábia Saudita, né, se a gente volta lá naquele mapinha do início, é aquela península, né, arábica que eu mostrei para vocês lá, onde foi o berço, né, da religião muçulmana, tá? As mulheres são privadas de uma série de direitos, né? Os homossexuais têm a conduta punida por lei, tá? No território saudita. Acreditam eles, né, que as pessoas que professam outras religiões são infiéis, né? Então, de fato, né, é muito forte isso lá. E o governo restringe quase toda a liberdade civil da população, né? Então,
Então, se a gente for pensar, a Arábia Saudita ocupa as piores posições em respeito aos direitos humanos, né? E ela sempre se colocou contra qualquer revolução, se mantendo distante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Guerra Fria, né? Claro. E aí a gente, então, mostrando que ela sempre foi aliada, né, aos Estados Unidos, né? Então, a gente tem o direito saudista, ele é regido por chama Sharia, né? Sharia é uma forma de aplicação de doutrina religiosa no sistema legal. Lá as pessoas, elas são degoladas, né? São esquartejadas, né? Depende do crime que elas cometem nesse território aí, né? A Arábia Saudita, ela recebe milhões de peregrinos, né? Nas cidades sagradas da Meca e Medina, né? Muito famosas esses territórios aí para a população muçulmana, né? É uma nação sunita mais influente do mundo islâmico, né? Porque a gente sabe que dentro do islamismo há duas vertentes, a gente tem tanto os xiitas como os sunitas, né? Então, e em oposição, né, aos sunitas, a gente tem os xiitas, né? Que o Irã, então, de fato, é o seu maior opositor, né? Defensor da vertente xiita, né? A Arábia Saudita, da OPEP, né, ela faz a OPEP, ela é a maior exportadora de petróleo do mundo, né, do planeta, né, e desde 1938, né, ela tem acordos, né, com os norte-americanos, tá, porque em 1938 começa, de fato, a exploração, né, do petróleo no seu território, né, e os norte-americanos que vai oferecer essa ajuda para poder estar tirando, né, esse recurso energético do subsolo, tá? Então, desde aí, eles vão oferecer essa ajuda no sentido da Arábia Saudita estar fornecendo petróleo para eles, né? Então, desde aí, eles já têm um acordo, né, que perdura até por agora, né? Então, a gente tem, em 1990, algo muito emblemático, né, que é o governo saudita vai aceitar hospedar muitos soldados norte-americanos, né, para a luta do Golfo, né? E aí causa uma revolta muito grande entre os grupos radicais sudistas, né? E aí isso é muito forte e emblemático, né? Que aí a gente tem, né, nesses grupos, né, fundamentalistas, radicais, extremistas, a gente tem, né, o líder da Al-Qaeda, né, o Bin Laden, né, que vai declarar guerra aos Estados Unidos, porque ele é contra a presença da nação norte-americana na região da Arábia Saudita, né? Lembrando que pessoas que não professam, né, a religião muçulmana é vista como infiéis, né? Então, é uma afronta ele está abrigando, né? O governo está abrigando, né? Esses soldados norte-americanos, né? E aí, lembrando, a gente pensar na Al-Qaeda, que durante a Guerra Fria, né, a Al-Qaeda estava do lado norte-americano, né, uma vez que ela foi até, na verdade, a Al-Qaeda, ela foi, todos os membros da Al-Qaeda, eles foram preparados, né, pela CIA, né, eles utilizaram-se de armamentos norte-americanos para defender o Afeganistão na época, né, da Guerra Fria contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, então eles eram aliados, né, até então eles eram aliados, né, e sabia as fragilidades também, né, dos Estados Unidos, uma vez que eles aprenderam com eles mesmos a defender os territórios, né, então isso é muito sério. E aí a gente, o Al-Qaeda, né, liderado por Bin Laden, ele vai fazer essa pressão para que, né, e não vai aceitar, de fato, né, a chegada desses soldados norte-americanos. O governo saudita vai acabar expulsando Bin Laden desse território, né, ele vai para o Sudão, e lá começa, de fato, né, a organização, né, de várias explosões, de vários atos, né, da Al-Qaeda em relação aos norte-americanos, né, a gente tem em 98 a organização assumiu autoria, né, da explosão das embaixadas estadunidenses, que eram localizadas na África, a gente vai ter vários ataques aí, até chegar, então, né, no ato, né, terrorista, né, de 11 de setembro de 2001, que foi uma série de ataques, né, suicidas, né, tanto de aviões que vão, de fato, né, se jogar, né, tanto no Pentágono como o Trade Center, né, então isso foi coordenado pela a organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda, né, então essa é a contextualização que eu quero trazer para vocês, né, de como que chegamos a isso, né, quem são os muçulmanos, né, quem é essa população de refugiados que estão dispersos pelo mundo, né, e
e tentar, né, pensar dialeticamente sobre essa situação, né, que a gente vivencia agora, né, após 11 de setembro. E aí eu vou passar, né, a fala para os meus colegas, né, e espero também poder, no decorrer da fala deles, poder contribuir também com a discussão, no sentido de a gente compreender, né, o impacto sociopolítico, né, após o atentado de 11 de setembro, né, e só para fechar, né, colocar que o Brasil, né, ele sempre teve uma postura diplomática, né, em relação de equilíbrio, né, tanto ao Estado de Israel como da Palestina, né. Só que em 2018 a gente teve, né, uma afirmação, né, do então nosso presidente, Bolsonaro, né, que afirmou que pretendia transferir a embaixada brasileira, né, de Tel Aviv, né, que é a capital comercial de Israel. Isso foi em 2018, né. Então essa mudança da embaixada, né, de fato poderia trazer vários problemas, provocar, né, atritos com os palestinos, né, uma vez que ele estaria, né, o Brasil estaria, né, se colocando do lado, né, de Israel, né, do Estado de Israel, né, e a gente, então, ele acabou voltando, né, nessa fala que ele faz, né, mas de fato isso foi muito sério, né, e poderia afetar as exportações brasileiras, né, porque o Brasil ele tem comercialização, né, com os países árabes, né, com a população muçulmana, né, então isso é muito sério. Então agora eu vou passar, né, a fala para os meus colegas, né, e a gente vai discutir agora sobre esse contexto atual, né, após o atentado 11 de setembro, né. Muito obrigado, professora Suelen. Fundamental para os nossos alunos e alunas que vão fazer a prova do Enem ter essa leitura de longa duração, aliás, de longuíssima duração, porque vocês perceberam que a professora volta, né, até o mundo antigo, para que a gente vá construindo, né, uma história em que o espaço não é apenas coadjuvante, mas em que ele tem um papel, de fato, protagonista, né? E aqui eu não posso deixar de citar a figura do Fernand Braudel, historiador francês, que partia do pressuposto que o espaço é uma categoria também histórica, né? E, portanto, que interfere profundamente nas nossas reflexões. Professora, muito obrigado, foi muito claro, muito elucidativo e com uma quantidade de informação para os nossos alunos que vai além dos objetivos da prova, vai além dos objetivos do Enem. Eu queria agora começar uma reflexão colocando em perspectiva, e eu falo enquanto historiador, então, por mais que a história do tempo presente seja o objeto da nossa conversa, eu preciso também fazer alguns retornos a um passado recente ou não tão recente assim. Há 2 semanas atrás, mais especificamente 30 de outubro, a gente teve a morte de talvez o mais importante jornalista especializado em Oriente Médio, de origem irlandesa, o Robert Fisk, que além de jornalista, era doutor em ciência política, tinha uma formação em história muito sólida, vivia baseado na cidade de Beirute, e que talvez tenha sido uma das vozes mais críticas dos conflitos inerentes ao Oriente Médio. E ele, numa de suas intervenções, muitas estão disponíveis em vídeos do YouTube, mas para quem se aventura na obra, ele tem uma obra muito vasta, um livro em especial com quase 1000 páginas, ou ultrapassa isso, de edições, que se chama Grande Guerra pela Civilização. E o Robert Fisk, em vários momentos, deixou muito claro para a gente de que a palavra, né, o conceito terrorismo, ele foi sendo esvaziado de sentido. A partir do momento, né, em que o terrorismo passa a ser utilizado de forma indiscriminada, especialmente pela mídia ocidental.
há um esforço importante na área de ciências humanas, nas ciências sociais, de perceber que os conceitos, eles não existem sozinhos, mas que eles são dotados de historicidade. E esse conceito de terrorismo, existe uma visão, um senso comum, e não que o senso comum não carregue verdades, mas ele não carrega toda a verdade, é importante que isso seja dito, mas que associa o terrorismo a um recorte religioso claro e específico, que é o mundo islâmico. Eu me lembro que, logo após os atentados do 11 de setembro, não vou me recordar qual emissora de TV norte-americana, mas uma jornalista disse uma frase que traduz muito bem toda a visão, todo o estereótipo do Ocidente em relação, aqui eu estou falando, mundo islâmico, no lugar de civilização islâmica, que eu acho importante a gente trazer. Ela dizia que nem todo muçulmano é terrorista, mas que todo terrorista era muçulmano. Eu acho que essa frase, ela salta aos nossos olhos quando a gente percebe, né, esse esforço, que no final é um esforço de generalização. E essa generalização acerca do outro é um elemento fundamental para que a gente consiga compreender os desdobramentos e, ao mesmo tempo, as dificuldades inerentes dessa relação entre o chamado mundo ocidente, que, no meu ponto de vista, nós aqui no Brasil nem fazemos parte do ocidente, né? Nós estamos numa categoria outra, né, que seria o extremo ocidente, mas acreditamos partilhar de um ethos judaico-cristão, que, na verdade, é uma construção fantasmagórica, né, e que não corresponde, de fato, à nossa realidade, mas que, pelo menos, a grosso modo, nos colocamos, né, pelo menos em tese, dentro dessa categoria que eu, particularmente, não partilho muito. Interessante a professora fazer esse percurso de longa duração, para que a gente volte a uma reflexão que foi feita por um importante historiador francês já falecido, Jacques Le Goff, quando ele dizia que interpretar as cruzadas, aquele evento, aquela série de eventos da Idade Média, em que o mundo católico, né, busca uma reconquista de Jerusalém, que ali estaria, portanto, uma chave interpretativa importante para que a gente coloque em perspectiva os acontecimentos do tempo presente. É a partir dali que a gente já começa a perceber a gestação daquilo que hoje já se transformou numa patologia. Alguns psiquiatras norte-americanos tratam a islamofobia já como uma doença. Isso muito atrelado aos desdobramentos dos atentados terroristas que, de novo, na visão geral, do senso comum, esse terrorismo parte necessariamente dos fanáticos islâmicos, não é? Gabriel, quer falar alguma coisa, Rogério? Fica à vontade. Eu poderia te interromper por uns Vamos 40 minutos? Brincadeira. É porque concordo fortemente, né, com a questão da patologia islamofóbica, mas é preciso perceber que há motivações, não é, para essas ações e que, de alguma forma, envolve o mundo islâmico. Todos os muçulmanos? Evidentemente que não, não é? Mas, quando a gente olha do alto, como Sartre bem coloca naquele conto belíssimo, né? Erostrato, é preciso olhar os homens do alto. A gente percebe que há, de modo geral, uma reação defensiva contra o medo violento de desenraizamento, né, dos modos tradicionais de vida. É interessante quando Huntington
fala das várias civilizações existentes, e aí eu teria que concordar com o professor Gabriel e com Huntington, que a América Latina não está dentro do que é chamado de Western Civilization, né, dessa civilização ocidental, embora o Laffer, Celso Laffer, fale de um outro Ocidente, não menos Ocidente, no qual nós estaríamos inseridos, mas esse é um outro debate. De qualquer modo, de alguma forma, nós dialogamos permanentemente com esses elementos postos pela civilização ocidental. O exemplo é a nossa relação com o tempo, que é muito parecida, né? Nós, então, colocar assim, do Ocidente, nos relacionamos com um tempo no qual o tempo presente é bastante esvaziado de sentido. O tempo passado é deslocado para o museu ou para os livros de história, e a gente vive um tempo de expectativa, né? Isso é um dos grandes efeitos da modernidade, do iluminismo, dessa racionalidade ocidental que Weber estudou tão bem, não é? Nós e o Ocidente estamos sempre na expectativa. O nosso bom tempo é o tempo futuro, não é? A civilização islâmica tem uma relação outra com o tempo. O precioso tempo é o tempo passado, é o tempo do profeta, né? Daí a importância também da Sunna, não só do Corão, não é? Mas da Sunna, que os remete às tradições do tempo do profeta Maomé. O tempo bom é o tempo do passado, é o tempo passado, é o tempo das tradições. Nesse sentido, para os árabes, de modo geral, sempre olhando do alto, os Estados Unidos e os árabes, eu falo no sentido que a professora Suelen colocou, né, de uma civilização muito ampla, que escapa em muito o espaço da Península Arábica, tá? Envolve aí mais de 1 bilhão de indivíduos da espécie Sapiens sapiens, não é? Para esse mundo árabe, os Estados Unidos da América são a força propulsora da modernização e da modernização capitalista, tá? Nesse sentido, o Ocidente serve de bode expiatório para as experiências de perda vivenciadas pelo mundo árabe, tá? Sofridas por parte de populações arrancadas de suas tradições culturais durante os processos de modernização acelerada. Então, a ideia de um mal que deve ser combatido, não é? Então, isso não é um delírio do senso comum. Existe, efetivamente, uma percepção bastante negativa de sociedades tradicionais que veem o seu mundo sendo desmantelado e eles encontram os culpados. E os culpados não são vencidos, né, no mundo racionalizado, mas podem ser atingidos em atentados terroristas, mas a gente volta a esse ponto. Então, desculpa a interrupção, mas só queria abrir um parêntese, sem legitimar a islamofobia, mas para perceber que há questões, sim, que relacionam o terror a determinadas ações islâmicas. Rogério, perfeito, mas eu queria fazer um contraponto, né? O Boaventura de Souza Santos, né, ele fala em pensamento hegemônico ocidental. E ele tem uma categoria específica, né, que é o pensamento abissal, que separa nós de cá, eles de lá. Concordo de fato, e aqui não me coloco em nenhum momento como defensor do radicalismo islâmico, que isso fique bem claro. Não é de forma alguma o meu objetivo, nem de nenhum dos colegas que está aqui. Mas eu acho interessante quando a gente parte de uma premissa de que a racionalidade é uma categoria exclusiva do Ocidente. E de que a racionalidade seria uma categoria única e que dá a ela, e isso para mim é muito problemático, quase que uma visão ahistórica. E, ao mesmo tempo, é importante colocar em contraponto que nas ações do radicalismo islâmico há uma racionalidade, aqui eu faço uso de uma expressão que você cita, uma racionalidade outra. Uma racionalidade marcada pela tradição, pelo fardo desse passado, e que é construída e revisitada a partir do wahhabismo do século XVIII.
que propõe uma leitura idealizada de um passado islâmico e que não enxerga a razão ocidental via iluminismo, progresso e modernização como o único caminho a ser seguido, né? É natural, é perfeitamente legítimo que um cidadão parisiense, que um cidadão nova-iorquino, que um cidadão de Londres consiga identificar e consiga traduzir esse terror na forma de tremor, na ideia do medo. Entendo perfeitamente. Mas me lembro também, só não vou conseguir buscar na memória precisamente o ano, mas numa viagem, num voo internacional, uma fileira com 3 poltronas, senta um casal de ingleses e senta um homem com a barba longa, com um pano cobrindo a sua cabeça, e a mulher tem um surto de pânico. E ela começa a gritar compulsivamente, dizia que ele era um terrorista em potencial. O avião voltou, pousou, e o rapaz conseguiu explicar que ele nem era muçulmano, nem era árabe, ele era sikh, ele era indiano. Então, quando a gente pensa, né, nessa lógica da racionalidade ocidental, eu gosto de fazer esse contraponto, e acho que aí, para os nossos alunos e alunas que vão fazer o Enem, eu cito um autor que já foi questão da prova de Ciências Humanas do Enem, que é conhecido por nós três, que é o Eduardo Said, onde ele parte do pressuposto que a compreensão desse fenômeno passa necessariamente pelos discursos ocidentais a respeito de um certo Oriente. E esse certo Oriente é aquilo que nós acreditamos que ele é, não que ele seja de fato. Para terminar, acredito que alguém queira fazer um contraparte à minha fala, um contraponto. É também muito perigoso quando a gente parte do princípio de que são movidos exclusivamente por essa pulsão irracional. Isso faz com que a gente não reconheça e entenda de fato quem são esses grupos terroristas, quem são esses fanáticos muçulmanos, lembrando que havia terrorismo judaico às vésperas da criação do Estado de Israel, o terrorismo nos Estados Unidos, isso dados do governo americano, historicamente, é um terrorismo de extrema-direita, cristã, e não muçulmano, mas claro que não veiculado, mediatizado, como o caso do terrorismo muçulmano. Mas eu me lembro que o general Montgomery, nas batalhas no norte da África, ele tinha uma foto do seu grande inimigo, a raposa do deserto, Rommel. Qual é o meu ponto? A gente tem que estar olhando para o inimigo que seja assim, por mais que essa palavra seja problemática, para que a gente possa conhecê-lo. Mas não. Essa islamofobia faz com que nós conheçamos apenas as representações produzidas pelos nossos próprios discursos. E hoje já abre espaço para que certos pensadores judaicos, fundamental, Avishai Margalit, tenha feito um livro que faz oposição ao Said, que se chama Ocidentalismo. Como que o Ocidente cria visões de que, como que o Oriente, perdão, cria visões de que o Ocidente seria essa pedra no caminho para o progresso. Gabriel, você citou para mim um ponto nervoso nas nossas questões agora, e pensando os estudantes, né, de todos os espaços que vão fazer prova para ingressar nas universidades brasileiras ou fazer o Enem, quer perceber que há uma mudança considerável a partir do 11 de setembro, esse que tornou-se, creio, o atentado mais conhecido da história, né? Quando naquele 11 de setembro, terça-feira de 2001, as Torres Gêmeas em Nova York, também o Pentágono, e por pouco a Casa Branca, né? Essa não foi atingida, o Pentágono sim, o World Trade Center sim, né?
o terrorismo a partir desse momento do século XXI e o terrorismo anterior. Há uma mudança significativa, né? Quando você falou de grupos judaicos, é importante lembrá-los, né? É interessante pensar no Stern, no Irgun, no Haganah, que eram grupos terroristas judaicos, mas podemos pensar também na citada pela Suelen, tá? Na própria OLP, né? De Yasser Arafat, não é? Também cunhada como grupo terrorista, a partir até da Al-Fatah, também terrorista, mais que Arafat, para que os estudantes percebam bem do que eu estou falando, também Mandela foi taxado terrorista e morreu com essa alcunha nos Estados Unidos da América. Ele que mais tarde foi Nobel da Paz, tá? Taxado de terrorista, e que efetivamente foi condenado por ações terroristas na República Sul-Africana, por ações criminosas pela legislação da República Sul-Africana, mas qual a diferença quando a gente olha as ações da Al-Fatah, de Arafat, mais tarde da OLP, né? Ou o CNA de Mandela, lá nos anos 60, todos cunhados como terroristas, né? Ora, tanto Mandela como Yasser Arafat, né, foram capazes de extrair certa legitimação de suas ações criminosas, tá? Para superar uma situação manifestamente injusta. Você imagina no caso de Arafat, que é o não cumprimento das resoluções das Nações Unidas, inclusive da que votou a partilha, não é? Da Palestina no ano de 1947, mais tarde a resolução de 1967, etc. Não é? Então, sabidamente injusta, essa organização, em especial o LP, vai usar de métodos percebidos como terroristas, mas reivindicando coisas plausíveis, tá? E buscando superar uma situação injusta. No caso sul-africano é gritante, não que não seja, né? No caso palestino, mas acho que o caso sul-africano nos toca mais de perto, por termos certas similaridades, não é? Na África do Sul, daquelas leis aprovadas pelo parlamento sul-africano em 1948, cerca de 200 leis racistas que construíram o odioso regime do apartheid, não é? Que segregou mais de 80% daquela população a quase guetos terríveis. E Mandela se ergueu usando de métodos que foram vistos como terroristas. Ele foi, como eu falei, julgado, condenado, né? Passou 27 anos na cadeia, por atentados terroristas, mas numa condição muito distinta. Qual condição muito distinta? Eu vou repetir, né? Eles quem? Falando de dois líderes, dois símbolos, Arafat no mundo palestino e Mandela no mundo negro sul-africano. Não me interessa a etnia roça dele, ele é, sobretudo, um negro na luta contra o apartheid. Então, eles foram capazes de extrair certa legitimação de suas ações criminosas, tá? Para superar uma situação manifestamente injusta. Qual a diferença a partir do 11 de setembro? Volta, e mesmo do 11 de setembro, e mesmo no 11 de setembro, sim, deu uma cortada. Rogério, acho que cortou eu vou voltar um pouco. Sua conexão. Repete, por gentileza. Então, uma diferença substancial, quando a gente pensa Mandela e Arafat, também taxados de terroristas, noutros tempos, nos tempos em que, como você falou, um pouco antes,
Havia também grupos terroristas judaicos, como esses que eu havia citado, o Irgun, o Stern, o Haganah, por exemplo, tá? Mas, quando a gente olha uma ação como a protagonizada pela Al-Qaeda, né, aos Estados Unidos da América, atingindo as famosas Torres Gêmeas no sul de Manhattan, em Nova York, ora, ou o caso agora, em outubro de 2020, né, de Samuel Paty, assassinado num atentado de um jovem islâmico, tá? De um jovem islâmico. Ora, então isso não é uma fantasia, uma ficção, tá? Ora, nós estamos falando de uma revolta impotente contra um inimigo que não pode ser derrotado em qualquer sentido pragmático. Tá? A Al-Qaeda, ela é incapaz de vencer o que ela considera um inimigo. Esse jovem muçulmano que atacou um professor do ensino fundamental em França, ele não tem, e os grupos aqui, de alguma maneira, ele se liga, não tem a mínima condição, no sentido pragmático, de vencer. Como Arafat, de algum modo, venceu quando conseguiu, por exemplo, os acordos de Oslo, né? Como Mandela, mais que Arafat, talvez, né? Conseguiu quando se tornou o primeiro presidente negro da República Sul-Africana, eleito na primeira eleição de fato democrática da África do Sul, em 1994, né, de um apartheid que já havia chegado ao fim poucos anos antes. Tá? E essas pessoas, então, é uma revolta impotente. Tá? Agora, que outras diferenças, dialogando aqui com Derrida, nós poderíamos pensar desses atos terroristas em relação àqueles, por você citado, Gabriel, de organizações como as judaicas, não é? Ora, um ponto que o Derrida ressalta bem é a força simbólica de alguns desses alvos, né? E nesse caso, o 11 de setembro de 2001 é marcante, é o mais marcante, existe uma força simbólica, né? Quantas vezes a gente viu na tela do cinema, ou na tela da TV, né? Essa entrada saindo ali de Hoboken, New Jersey, né? E entrando no sul de Manhattan, e onde de longe já se avistavam as Torres Gêmeas. Tá? Imagina a força simbólica em termos de poder, e falo de poder do que nas relações internacionais nós chamamos de hard power, tá? Do Pentágono. Tá? Como é expressivo. E esses terroristas da Al-Qaeda, tá? Conseguiram atingir esses alvos, não é? Atingiram o Pentágono, atingiram as Torres Gêmeas em Nova York. Então, há uma força simbólica imensa. E essa força simbólica é potencializada num cenário em que nós temos presenças das câmeras e das mídias, né? Quem da minha geração não se lembra onde é que estava quando as Torres Gêmeas foram atingidas? E a gente, quase que tranquilamente, na América do Sul, não da do Norte, assistia aos edifícios em chamas, prestes a desabar, almoçando em algum restaurante com a TV ligada, não é? Então, o público global... Por favor. Eita, não estou ouvindo. Professora Suelen, só quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não. Tá tranquilo aqui. Estou fazendo minhas observações aqui e já vou contribuir com Rogério, você. Eu pedi a palavra, e desculpa a interrupção, minha indelicadeza, só para... Você tocou num ponto que eu acho fundamental. Um dos teóricos, né, das relações internacionais, né, o Joseph Nye, ele faz um recorte importante, né, que havia um modelo, né, de terrorismo que era um terrorismo que se encaixa na sua descrição, que era o terrorismo de base, nacionalista e ideológico.
e que a partir dos anos 90, mais especificamente a partir do atentado às Torres Gêmeas, que esse terrorismo adquire um caráter religioso, né? O meu argumento aqui, para que a gente possa pensar junto, é que não há a possibilidade, e acho que caminhamos conjuntamente dentro dessa ideia, de legitimar qualquer ação terrorista, mas que, quando você coloca em perspectiva a dimensão de uma luta racial, a dimensão de uma luta legítima territorial, e aqui justiça seja feita. A questão da terra ao palestino, a gente tem que pensar que a legitimidade é a mesma do ponto de vista do judeu. Especialmente quando a gente evoca uma perspectiva histórica e de tradição, né? Pensar também que esse medo mediatizado, ela se transforma hoje quase que em paranoias coletivas. Um dos melhores livros que eu li nos últimos anos é de um polêmico escritor francês, o Michel Houellebecq, que se chama Submissão, em que ele narra um futuro distópico, mas não tão distante assim, em que a França, pensem, a França, berço do iluminismo, se transformando num Estado islâmico. E como que isso, né, interferiria, como que isso ressignificaria a própria dimensão de pertencimento, a própria dimensão da identidade francesa, né? Eu coloco isso nesses termos para que a gente consiga identificar, e esse para mim é um ponto fundamental, o tanto que na Aurora e nos primeiros anos do século XXI, aquilo que falávamos antes de racionalidade vem sendo cada vez mais fagocitada, vem sendo cada vez mais incorporada por perspectivas que são religiosas ou tradicionais, né? E os últimos anos, especialmente fazendo um recorte dos Estados Unidos, a gente percebeu como que esse mesmo discurso do fanatismo religioso aflora do ponto de vista de grupos radicais cristãos supremacistas brancos nos Estados Unidos, né? Acho interessante também para a gente perceber como que o desdobramento do 11 de setembro, e aí eu discordo de um ponto, acho que, infelizmente, houve uma vitória dos grupos terroristas que foi colocar em xeque a própria ideia de racionalidade. Acho que aí é um ponto para que a gente pense. Colocar em xeque em que sentido? Fazer emergir em várias regiões pessoas que não acreditam, né, nesses pilares de democracia, de liberdade, de tolerância, de igualdade, como que isso acabou legitimando essas ações nos espaços, nos locais em que eles queriam, de fato, atingir. Eu não me lembro, mas há uma interpretação, não vou me lembrar o autor, talvez eu lembre posteriormente, que caracteriza o 11 de setembro como um ato suicida dos Estados Unidos. Estranho falar em ato suicida, sendo que ele é o alvo do ataque. Mas é porque ele parte do pressuposto que isso seria uma resposta às ações americanas e, portanto, uma morte que já foi antecipada e que, de certa maneira, é fruto das próprias ações norte-americanas. E aí, a gente entra num ponto que, para os nossos alunos, é fundamental fazer uma distinção. Falamos muito em terrorismo de grupos, para que a gente coloque, eu acho que o Rogério contribui muito nesse sentido, com o terrorismo de Estado, né? Como que é possível também colocar em jogo essas categorias. Mas antes de passar, quando a gente segue o dicionário de política do Bobbio, um dos autores faz uma distinção entre terror e terrorismo, em que terror seria
um ato de Estado. E talvez o primeiro grande exemplo tenha sido o terror jacobino, é o exemplo citado pelo autor. E isso depois o terror nazista, o terror stalinista, e que o terrorismo seriam formas de lutar contra o poder constituído. Então, como que a gente pode trabalhar, né, dentro dessa perspectiva, né? Eu queria que os colegas contribuíssem para que a gente pensasse junto, né? Se é legítimo a gente falar em terrorismo de Estado, né? É muito interessante a colocação, né, Gabriel, porque aí vem para o campo dos conceitos, não é? E, claro, do embate político. Então, muitas vezes, depende de que lado você se coloca, né? Ou quer se colocar. E as subjetividades das ciências humanas são incontornáveis, não é? Porque se nós estamos no campo do conceito, eu acho que vale a pena buscar o manual do Exército Norte-Americano, tá bom? Então, eu vou fazer uma livre tradução aqui para vocês do Manual do Exército Americano, pois nesse manual define-se o terrorismo, tá? Não é uma definição de um cientista político tão renomado como o senhor Norberto Bobbio, da Universidade de Turim, já falecido, né? Mas uma referência para todos nós. Ora, mas, de qualquer forma, a gente está falando ainda do que é a maior potência do mundo. Na visão do Rosselli, só existiram duas superpotências na história do planeta e uma desabou, a União Soviética. Então, existe uma superpotência, Estados Unidos da América, e na história existiram duas. Então, não estou falando de pouca coisa, estou falando da força de terra, não é? Do exército norte-americano. Ora, então, no manual do exército norte-americano, há uma definição de terrorismo. E está lá algo assim. Terrorismo, né, é o uso calculado de violência ou ameaça de violência para alcançar metas de natureza política, religiosa ou ideológica, por meio de intimidação, coação ou instalação do medo. Se eu fosse assessor deles, eu sugeriria fortemente que eles tirassem isso. Para que entrar nesse vespeiro, né? Porque eles caem num profundo paradoxo. Porque se nós aplicarmos o conceito de terrorismo do próprio exército norte-americano, explicitado no manual do exército norte-americano, as ações do Estado americano, e não a leitura que Bobbio faz, mas a leitura que o exército americano faz, nós definiríamos muitas ações do Estado americano como terroristas. E eu tenho certeza que isso não interessaria ao exército estadunidense, tá bom? Pena que eles não me contratam para assessorá-los, né? Eu nem cobraria muito, ainda mais com esse valor do dólar atualmente. Só para completar, houve uma mudança disso, né? Agora da parte do Departamento de Estado. Acho que eles perceberam. Eu acho que o Rogério mandou um e-mail para o Exército Americano, ele não quer falar. Ele só está fazendo propaganda da mudança que ele causou. Em que eles dizem o seguinte: terrorismo seria violência premeditada e politicamente motivada contra alvos civis por parte de grupos. Aí vem a contribuição, certeza que é do Rogério. Por parte de grupos subnacionais. Então, eles tentam tirar essa perspectiva. Atores subnacionais, né? Porque ali é uma cilada que eles próprios caem, uma armadilha. Imagina a ação no Vietnã, não é? Imagina a Operação Brother Sun, né? Que teria como alvo o governo João Goulart, aqui no Brasil, no ano de 1964. Imagine a invasão à Baía dos Porcos, em abril de 1961, em Cuba. Imagine e aí, por ironia da história, uma ironia terrível, também uma terça-feira, também um 11 de setembro, mas em 1973, no bombardeio ao Palácio de La Moneda, na cidade de Santiago do Chile,
quando o presidente Salvador Allende foi, inclusive, morto, né? Morre ali resistindo a esses ataques, empunhando, para quem não sabe, olha a simbologia, uma metralhadora que havia sido presente de Fidel Castro, tá? Mas ele morre num golpe no qual os senhores norte-americanos tiveram forte presença, forte participação. Mas, Gabriel, se você me permite, eu gostaria de passar para o outro lado do Atlântico, tá? E mostrar algumas poucas imagens aqui da situação em França, mais recente. Pode ser? Você quer fazer algum comentário antes? Não? Vamos ver aqui. É engraçado, Gabriel, as imagens que eu gostaria de projetar tá no Word, eu não estou encontrando a hora que eu coloco aqui para compartilhar. Como será? Vou tentar mais uma vez, tá? Se não der certo, eu desisto. Peço desculpa, mas não aparece o meu arquivo. Mas eu vou tentar só falar alguma questão sobre isso, tá bom? Eu desisto aqui das imagens por hora, mas vamos lá. Olha só, gente, na sexta-feira, dia 16 de outubro, agora, de 2020, Samuel Paty, um professor de história em Conflans-Sainte-Honorine, que é uma localidade muito perto ali de Paris, né? Quase que uma periferia de Paris, esse professor de 47 anos, foi morto após mostrar caricaturas de Maomé em uma aula, tá? Ele foi decapitado numa ação terrorista, no certo sentido, né? No dia seguinte, na Praça de la République, na cidade de Paris, milhares de pessoas, mesmo com a pandemia, tá, se reuniram para protestar contra a violência referida. Tá? E nesse protesto, o primeiro-ministro, ou seja, o chefe do governo da França, Jean Castex, tá, esteve presente, mostrando que a República Francesa tem um posicionamento muito claro, tá, em relação à vida, à liberdade de expressão. Ela não se isenta de manifestar a favor dos princípios básicos da República Francesa. Então, olha só, agora, né, em outubro, no mês passado, houve esse atentado. Mas eu gostaria de lembrar para vocês que no dia 7 de janeiro de 2015, tá, na redação da revista Charlie Hebdo, que é uma revista de humor, é importante lembrar que o humor, como todas as outras coisas, tem a ver com as sensibilidades culturais, com as singularidades de cada cultura. De modo geral, tenho certeza que a Charlie Hebdo não seria bem-vinda ao Brasil, né? Não compartilhamos desse gosto tão ácido da cultura francesa e, digamos, de fato laica. Tá? A República Francesa permite gracinhas ácidas com qualquer religião, e a Charlie Hebdo tem um gosto muito forte por fazê-lo. Cristianismo, islamismo, judaísmo, o que for, né? É um humor que para nós é assim muito agressivo, mas agrada a muitos franceses e eles têm o direito de fazê-lo. No dia 7 de janeiro de 2015, houve um massacre na redação da Charlie Hebdo. Rogério, acho que travou, né, Suelen? Meu tô aqui, acho que é o dele tá travando. Rogério, você repete de novo, por gentileza? Obrigado, Suelen. Pensei que era o meu aqui. Paris, em que 12 pessoas da revista
Professor Rogério, acho que teve um problema na conexão. Sueli, quer fazer algum comentário? Sim, fazer um comentário, né, pela fala de vocês, né, e a gente pensar em democracia, né, o que é democracia, e o estereótipo que se cria, né, na nossa cabeça, o que é democracia, né, e aí pensar também, né, como os norte-americanos, né, falam tanto em democracia, né, e eu me coloquei muito nos slides, a questão da Arábia Saudita, né, que é um Estado muito fundamentalista, né, e que, de fato, pelo estereótipo que se cria, né, norte-americano, do que é democracia, de fato, não condiz, né, então, assim, é interessante, né, e como que a gente compra esse discurso, né, do que é democracia, né, e é muito interessante a gente pensar, né, pensar como se cria, né, tudo é construído na nossa cabeça, né, e é isso que a gente tem que tentar desconstruir, né, eu falo para os meus alunos sempre isso, a gente tentar desconstruir e tanto pensar dos dois lados, né, tanto o lado, esses grupos que lutam, né, pelo seu território, né, que de fato, como a simbologia que vocês colocaram, né, do que aconteceu no dia 11 de setembro, e como isso impactou, né, um país que tinha uma supremacia muito grande do seu território, que era extremamente protegida, a maior potência mundial, né, se tornou um alvo frágil, né, então isso tudo, então é interessante a gente pensar, são elementos extremamente importantes, né, e de forma que a gente tentar pensar sempre os dois lados, né, e tentar desconstruir também a questão do islamismo, né, que é colocado para nós aqui no Ocidente, né, as pessoas que professam a religião do islamismo, né, então isso é bastante interessante. As colocações que quero colocar até agora, e eu achei interessante também quando vocês colocam a posição que você está, depende da posição, e é exatamente isso. Quando a gente fala de Fidel Castro, por exemplo, um exemplo que vocês deram muito claro aí para nós, é a gente pensar para quem ele era um herói, de que lado eu estava, né? Então depende muito do que você está defendendo, né? Então isso é bastante interessante. Essa é a colocação. Professora, obrigado. Só para amarrar com o que o Rogério dizia antes, né? A questão do humor. Talvez aqui um dos livros que melhor traduz isso, né? Do intelectual judaico, né? Falecido, o Amos Oz, Como Curar um Fanático. E o argumento dele é muito simples, com humor. Fanáticos não têm senso de humor algum. Eu voltaria, então, eu só quero pontuar algumas questões, agora até bem didaticamente, tá? Sobre, por exemplo, há uma lei de 2010 que proibiu o niqab na rua, nos espaços públicos, tá? O niqab é aquela burca, não é? Aquela vestimenta usada em alguns poucos lugares, na verdade, islâmicos, que você só consegue ver os olhos das mulheres. Então, na França, o uso do niqab é proibido há 10 anos, sob a pena de pagar uma multa de 150 euros. Tá? Em 2004, só para você ter uma ideia, quando foi para a Câmara Alta, para o Senado, só para ver como isso é forte na cultura geral na França, é representativa. Já na votação do Senado sobre a proibição de símbolos religiosos nas escolas, né, da República, na votação no Senado, 276 pessoas, senadores, né, votaram a favor da lei e 20 contra, ou seja, uma vitória esmagadora, né? Então, desde 2004, ficou proibido na França o uso do véu islâmico, isso nas escolas, tá? O véu que é usado pelas mulheres muçulmanas, as cruzes cristãs, os turbantes usados pelos sikhs, como o Gabriel tinha citado, né? Esse caso, também o kippah judaico, lembrando que na França hoje há cerca de 700 mil judeus, boa parte deles concentrados ali em Paris, né, no 4e arrondissement, que aliás tem um bairro ali que está na moda, que é o Marais, e é onde há a maior concentração judaica na França.
eles não podem ir para as escolas da República com aquele chapéuzinho, né? O kippá. Ora, na época, o primeiro-ministro era o Jean-Pierre Raffarin, e ele fez um pronunciamento em que, por fim, ele disse, né, sobre a lei: nossa visão de secularismo não se opõe a religiões. Todos têm o direito de expressar sua fé, desde que respeitem as leis da República dentro das escolas da... Então, é interessante a gente pensar, de algum modo, Gabriel, como a gente dialoga muito mais com o Ocidente, né? Porque, enquanto isso, desde dezembro de 2017, peguei dados só recentes agora, mais de 30 mulheres iranianas, tá? Então, lá no Irã xiita, foram presas, mais de mulheres iranianas foram presas porque elas removeram no espaço público seus véus. Tirou o véu no espaço público, o que é proibido por lei. Mais de 30 foram presas nos últimos 3 anos, tá? Por um ato desse. E tem um caso razoavelmente conhecido, quem acompanhou aí, que é o caso da Malak al-Sherri, tá? Que é uma mulher saudita, uma jovem saudita de 20 anos de idade. Ela postou em 2016 uma foto que eu queria mostrar para vocês. É uma foto no Twitter, né? Mas ela está sem o véu, tá? Então ela foi presa. Na Arábia Saudita, uma mulher é presa por postar no Twitter uma foto sem o véu. No Irã, mulheres são presas por tirar o véu, às vezes é só por um tempo, a senhora está com calor, sei lá, né? Tira o véu em algum lugar público, uma praça, um banco, uma rua, uma calçada, cadeia, tá? Enquanto isso, na República Francesa, tá? As mulheres islâmicas não podem usar a que a gente chama vulgarmente de burca nas ruas, sob pena de pagar uma multa de 150 euros, né? Quase R$1.000 aí hoje, tá? E nas escolas em França, as mulheres islâmicas não podem portar o véu. E aí, só por uma curiosidade, né? Você imagina uma adolescente muçulmana francesa. Por que tem tanta gente assim, muçulmana na França? Por causa dos imigrantes. Os imigrantes. A Argélia, sobretudo, era uma grande colônia francesa. Você só atravessa ali aquele marzinho entre duas terras, né? O Mediterrâneo, você está do outro lado, fala francês, vai para o país rico, né? E aí, quando a França viveu os 30 gloriosos, que é esse período de grande crescimento, né, desenvolvimento do estado de bem-estar social e tudo mais, no pós-Segunda Guerra Mundial, a França atraiu muito imigrante para trabalhar lá na indústria automobilística, etc., tá? Construção civil. Então, muitos argelinos foram viver lá. A França tem uma legislação em que, se você nasce na França e vive seus primeiros 15 anos lá, não interessa a origem de seus pais, você tem o direito de reivindicar e de ser aceito como cidadão francês. Então, isso aconteceu com muitos magrebinos, né? Magrebinos, essas pessoas ali dessa região do Magrebe, e que são, sobretudo, os argelinos. Então, na França, tem muitos descendentes de argelinos. Para quem gosta de futebol, lembram do Zinedine Zidane, né? Que é de origem argelina, magrebino. Ora, aquele artilheiro, não é? No futebol. Ora, então, você imagina o seguinte: na cultura islâmica, as mulheres não vão para o espaço público sem o véu. As jovens não vão para o espaço público sem o véu. Na República Francesa, você é obrigado a fazer até o ensino médio. E aí você tem um nó difícil de desatar. Sabe por que elas usam véu? Para não mostrar os cabelos, tá? Hoje, se você, Sueli, for professora lá num banlieue de Paris, você vai dar aula para muitas meninas muçulmanas que não estão com véu e estão em sala de aula, mas elas usam perucas. Elas usam perucas, porque assim elas não ferem os preceitos da fé, elas não ferem o preceito da fé, que elas não estão mostrando os cabelos delas, e não ferem os preceitos da República. Tá? E aí eu concluo a minha fala aqui, Gabriel, falando: é possível encontrar um modus vivendi. É possível encontrar um modus vivendi. Quando a menina francesa de 15 anos vai para o liceu com uma peruca, é um sinal de esperança.
de que é possível muçulmanos, com toda a sua fé, conviverem na laica República Francesa e estudarem nas mesmas salas de aula. E só lembrando, Rogério, que o Brasil está sempre presente no ranking dos países mais violentos para mulheres no mundo. E que dos 3 grandes livros, Torá, Bíblia e Corão, a Bíblia é o único em Paulo que diz que as mulheres devem cobrir a cabeça. Isso é um ponto para a gente colocar em perspectiva, que talvez a culpa não seja do islamismo, mas como nós 3 pontuamos, mas de correntes do islamismo. Da mesma forma que comunidades ortodoxas judaicas, há essa interdição ao corpo feminino. Da mesma maneira que, penso eu, no mundo ocidente, onde a ideia de consumo é um dos fatores motivacionais do ódio dos grupos terroristas islâmicos wahhabistas, a mulher talvez não precise usar um niqab, não precise usar qualquer outra forma de véu, mas ela precisa, de uma certa maneira, construir uma aparência que é imposta socialmente, como Bourdieu nos ensina. Então, colocar isso em perspectiva é perceber que as formas dessa violência simbólica são, obviamente, distintas, mas também fazer aquilo que a professora Sueli pontuava, né? Não pintar o outro como completamente distinto, né? Esse outro antropológico que a gente não reconhece, porque isso nós estaremos agindo diferente de, como eu disse, o Montgomery agia. A gente tem que botar a imagem do outro para que a gente o conheça. E conhecer não é, e essa é uma crítica que acredito que a parte dela é muito correta, o relativismo cultural às vezes escorrega num processo de aceitação e de acomodação de atrocidades. Não é isso que a gente está dizendo, mas é justamente perceber que há espaços de diferença e que nesses espaços de diferença é possível que pontes sejam construídas a partir de relações que sejam, como pensam os franceses, republicanas, democráticas, liberais. Excelente, Gabriel, excelente. Eu gostaria de colocar aqui minhas últimas palavras, pegando um gancho com o que você falou, né, que eu já tinha falado por aí, quando se pensa nessas pontes, né, e que são pontes que estão muito distantes das bombas, que mostram um caminho oposto, né, que conseguem destruir os caminhos do diálogo, do reconhecimento, da alteridade possível. Nesse sentido que eu citei a solução curiosa, né, para ver que é possível encontrar soluções de mediação da peruca, em que você tem o respeito da religiosidade e o respeito da república dentro do mesmo espaço. Com inteligência e um pouco de equilíbrio, é possível, né, que as diversas culturas se encontrem e é possível que elas transformem esse encontro em algo que gere riqueza, sofisticação, alegria pelo reconhecimento da cultura do outro e pela riqueza do outro. Tem uma coisa da cultura, talvez, não sei como diria, mas enfim, de uma cultura, eu não gosto dessa expressão, mas mais elitizada, francesa, que os franceses gostam de falar que quando se aprende bem uma outra língua, você adquire uma outra alma. Você não perde a sua, mas adquire outra. Ler Victor Hugo em francês não tem preço, tá? Então, você adquire uma outra alma, né? E diria o mesmo em relação a essa ponte que você citou, né, Gabriel? Quando nós estabelecemos pontes para entrar num contato mais intenso com outra cultura, nós também adquirimos outra alma. E isso só é benéfico, só nos enriquece enquanto seres humanos, né? E, enfim, obrigado pelo convite de participar desse debate. É sempre uma felicidade enorme, né? A gente poder encontrar pessoas capazes, lúcidas, racionais, tá? No sentido... Bom que elas existem ainda, né? É bom, né? Compartilhar. Obrigado. Então. É muito bom.
Então, eu também tenho que agradecer, né, e dizer o seguinte, que desconstruir, eu costumo dizer, nós feministas sabemos muito bem o que é isso, todo momento desconstruindo estereótipos, né, todo momento desconstruindo, né, e que é isso, que a gente consiga desconstruir, né, essas imagens que sejam romantizadas ou que sejam de bruxas ou outras coisas assim, nesse sentido, a gente consiga desconstruir isso, né, no sentido de a gente ter uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que respeita, né, o outro, né, com as suas diferenças, e que esse estranhamento, né, faça a gente crescer, não no sentido da gente tentar discriminar, ou até mesmo reafirmar, que eu vejo muito em alguns que a gente reafirma, né, então ter esse muito cuidado. Eu acho que é isso, e assim, para os alunos que forem assistir esse vídeo, eu costumo dizer o seguinte, né, eu não quero que eles pensem como eu, e aí é uma frase da Frida, né, mas eu quero que eles pensem, e é isso, a gente tentar pensar, tentar analisar os dois lados, né, e tentar construir uma sociedade um pouco melhor, né, em que é isso. E muito obrigado, professor Rogério, Gabriel, assim, foi de grande crescimento para mim também, tá? Né? Eu quero depois estar assistindo com mais calma, inclusive essa live, viu? Para mim poder estar também tentando, né, fazer uma ponte também em outras discussões, né, nessas próximas discussões também. É isso, muito obrigada. Professora Sueli, muito obrigado, de verdade, pela contribuição importantíssima. Tenho certeza que contribuiu demais com os nossos alunos e alunas. Professor Rogério, muito obrigado pelas contribuições, foi muito didático, muito elucidativo, um debate muito rico. E lembrando que as nossas reflexões, elas valem tanto para a prova de ciências humanas, mas também para repertório para as redações. Tenham isso em mente, que esse capital simbólico ele vai servir muito também para a construção dos textos. E eu termino só com uma brincadeira. De fato, ler Victor Hugo em francês é diferente, mas muitos franceses hoje estão com medo de que vão ter que ler Victor Hugo em árabe daqui a uns anos, e isso eu só coloco uma lenha a mais nessa fogueira problemática desse encontro, não choque, mas desse encontro de civilizações. Forte abraço para todos e para todas, e muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.